Primeiro, comecei a caminhar por caminhar. Quando criança, andar no mato com os primos significava descobrir um mundo novo de sons, cores, texturas e uma boa dose de lama. Este hábito continuou vida afora como forma de descanso, diversão e de conhecer o mundo. Descobri que ao atravessar as paisagens a pé, eu aprendia sobre os bichos, as plantas, os rios e as montanhas. Entendi também que para chegar do outro lado do vale por meio da minha própria energia, era necessário ser íntimo do meu corpo-mente, conhecê-lo músculo por músculo. Estive em boas companhias e com elas aprendi o valor do companheirismo. Delas ouvi histórias da vida vivida e causas da vida imaginada. Ao redor de uma fogueira, compartilhei reflexões e refeições. Tive vontade de dar a volta na terra inteira. Cresci e, quando me tornei educador, lancei um novo olhar sobre as caminhadas e passei a descobrir que elas, assim como outras viagens de imersão no mundo, ensinam por vezes mais do que as nossas próprias aulas nas escolas e nas universidades. Foi então que resolvi imergir nestes fenômenos e me lançar nesta investigação científica e filosófica sobre a profundidade dos aprendizados e das experiências nas travessias a pé. Para isso, caminhei mais de 1.200 quilômetros. Percorri, na companhia de minha família, o caminho de Santiago de Compostela em terras espanholas. Ao longo de 14 anos, realizei também com amigos diversas travessias pelas montanhas da Serra do Espinhaço em Minas Gerais. Esta minha paixão pelo caminhar e meu compromisso com a educação do Ser Mais me fizeram embarcar nesta tese de doutorado. De agora em diante, vestirei minha mochila, calçarei minhas botas e colocarei meus pés nas trilhas. Eu o convido agora para aumentar o volume, apagar as luzes e caminhar comigo. Faço, no entanto, o seguinte alerta: mantenha-se com atenção plena, que este é o maior ensinamento das travessias e é também o principal requisito para o aprendizado em profundidade. Quando acabar este documentário, não hesite, se atire nas paisagens e você se religará ao mundo na mesma medida em que ouvirá suas intuições mais profundas por meio do silêncio do caminhar.
Nós vivemos numa sociedade que nos ensina ausência. Nós vivemos correndo para cima e para baixo, num cotidiano de muita rapidez. Nossa agenda nos demanda muita correria, de casa para o trabalho, do trabalho para o banco, do banco para a escola das crianças. A gente precisa se engajar num mundo de competição muito grande para conseguir empregos, para sustentar a família. Então é um estilo de vida que nos exige muito hoje em dia e normalmente muito cansados, muito estressados, e aí a gente se engaja em atividades que não são atividades que o nosso coração está pedindo, que a gente ama muito. A gente não tem condição de escolher nossas profissões também com o coração. E aí o que acontece? A gente passa a maior parte do nosso tempo ausente. Ausente do aqui e agora, do presente, do momento onde seus pés estão pisando. A gente deixa de perceber o nosso entorno, os cheiros, os sabores, conversar com as pessoas. A gente está sempre correndo. Nas primeiras horas e quilômetros de uma caminhada, nosso corpo-mente ainda flutua entre o caminho de pedras, que causa certo estranhamento, e a rotina agitada que acabáramos de deixar para trás. Ao negociar com a trilha e os primeiros movimentos, procuramos assentar nas costas a pesada mochila para emergir numa paisagem que ainda é novidade ao nosso olhar. Enquanto estes primeiros passos nos exigem esforços, nossos pensamentos, ainda instáveis, transcendem aquele espaço-tempo e retornam ao cotidiano de metas, contas, compromissos e uma interminável agenda de servidão ao progresso das sociedades. Deste ponto de vista da ordem e do progresso, caberia ao humano apenas trabalhar, produzir e consumir. Qualquer migalha além disto é considerado lucro, literalmente. Esta vida apressada, destinada a apertar parafusos, termina por gerar um vazio em nosso interior. Numa sociedade da correria e da ausência, as pessoas podem passar 5 anos, 10 anos, a vida inteira sem se fazer essas perguntas, com medo da própria companhia. Chegam em casa sozinhas, ou ligam o rádio, ou ligam a televisão, porque têm dificuldade de ficar com a própria companhia. Então as pessoas podem ficar anos e anos no mesmo emprego, numa mesma escola, numa mesma cidade, sem se fazer essas perguntas. Vivendo num modo automatizado, num modo meio zumbi. Então esse rompimento que essa caminhada faz com esse mundo de 30, 40 dias transforma muito a vida das pessoas.
Aqui na caminhada nós estamos no começo e a gente chega assim do cotidiano. A gente chega agitado, a gente chega com a mente acelerada, com o corpo inquieto. Aos poucos, na medida que você vai caminhando, você tem que dar um passo atrás do outro, atravessar uma colina, depois a outra. Você começa a desacelerar e a centrar no seu caminhar, no seu movimento, no aqui e agora, em beber água na fonte, em comer a laranja, em descansar. Começa a sentir mais os sabores e assim as coisas vão acontecendo nesse início de caminhada. O caminhar exige uma forma de presença com P maiúscula, destas que obriga o caminhante a prestar atenção onde seus pés estão pisando. Enquanto seus olhos miram o rumo da trilha no entremeio de serra, suas pernas trabalham para contornar cada arbusto e pedra. O suor que desce pelo rosto é o mesmo que salga o paladar e ressalta a sede. As dores aparecem em várias partes do corpo-mente, revelando músculos e emoções antes desconhecidas. Tirar a mochila, alongar as costas, molhar os cabelos no riacho da montanha, matar a sede e comer um pedaço de doce de leite faz brotar sensações por toda parte e proporciona essas formas distintas de perceber cada momento. O lento movimento pelas paisagens transforma assim a própria percepção do tempo interno do caminhante. Tudo passa a fluir por meio da presença, e é exatamente desta atenção plena a cada momento singular que brota um silêncio primordial. Ao longo dos dias, a travessia vai nos obrigando a estar presente. Esse presente com P maiúsculo. Aqui agora, onde os pés estão pisando, completamente religado à paisagem, compreendendo essa coemergência entre o mundo interno e o externo. Vai percebendo essa interdependência entre o dentro e o fora e, ao mesmo tempo, a gente vai se unindo à paisagem, porque caminhar no asfalto exige um movimento do corpo, na terra precisa ser diferente, na subida completamente diferente. A gente vai utilizando o cajado de forma adequada para cada situação, a gente vai assimilando os cheiros, os sabores, as texturas, o sotaque das pessoas. Então a gente vai aos poucos religando com a paisagem.
A travessia, então, ela te ensina essa presença através de uma obrigação prazerosa e sem ou com motivos religiosos, ela é espiritual para todos nesse sentido. Espiritual eu digo no sentido de uma viagem que une o interior e o exterior, espiritual no sentido do autoconhecimento. Nas travessias, não há separação precisa entre caminhante e seu entorno. O corpo não é apenas um veículo de pensamentos incapaz de verificar de fato a existência do outro e do mundo, assim como defende o cogito cartesiano. Tudo é percebido por um movimento constante de um corpo-mente sempre posicionado no tempo, no espaço e na história. Na medida em que o cajado se torna uma extensão desse corpo-mente do caminhante, sua epiderme deixa de ser o limite entre ele e seu entorno. Assim, a fenomenologia de Merleau-Ponty nos aponta o quão difusas são as fronteiras entre o eu, o outro e o mundo. Na medida em que o pássaro se aproxima em resposta ao assobio do peregrino e as rãs coacham prevendo as chuvas, o mundo se descortina por meio de um entrelaçamento sutil entre o visível e o invisível. Durante as travessias, por meio do fluir na paisagem, o que há é uma unidade indissociável caminho-caminhante. Assim, estas experiências se apresentam como retorno ao mundo dos fenômenos, tanto dos pontos de vista da filosofia e da ciência, mas também pela liberdade de deixar para trás as bolhas urbanas que nos distanciam da efervescência da vida. Esta fenomenologia nos inspira a fazer um movimento de retorno do ato educativo ao mundo. Aprendemos não porque pensamos sobre as coisas em isolamento, cercados por quatro paredes, mas porque as vivenciamos. Acreditamos que para aprendermos mais intensamente é necessário este retorno às experiências, das quais emergem os aprendizados e as reflexões.
E é claro, toda essa presença aprofundada, ela só é possível através de uma atenção plena, de prestar atenção nas coisas, prestar atenção na gente, prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, conversar olhando no olho, se interessar pela história do outro, entender as diferenças culturais que existem entre as mais variadas nacionalidades, mas também entender o que há de igual no humano. Prestar atenção na paisagem, seja nos morros, nos parreirais, na plantação de girassol ou nos jardins das casas. Prestar atenção. E quando a gente presta atenção mesmo com essa presença, a gente aprende muito. É um fluir de aprendizado. Mas é exatamente dessa presença que é possível observar de perto e aprender. Aprender mesmo. Não é aquele tipo de aprendizado que a gente decora alguma coisa, ou acha que aprendeu, ou lê um livro, e daí um tempo a gente esquece. É um tipo de experiência que só há aprendizado. E é um aprendizado que fica pela intensidade, pela presença. Há muitas formas de definir a meditação, como um treinamento da mente, como um diálogo com o silêncio, como uma viagem interior, como a presença no aqui e agora. E há muitas formas também de meditação. E com certeza caminhar é uma delas. Caminhar com atenção no aqui e agora é uma delas, e ao longo de muitos dias de travessia, o simples caminhar, ele se torna também essa forma de meditação. Então, mesmo que os caminhantes, os peregrinos, às vezes não falem em religiosidade ou espiritualidade, todo esse tempo que eles passam presentes, que eles passam mente e corpo presentes, que eles vivem essas experiências ricas de religação com os outros, com as mais variadas culturas e com as paisagens, eles estão fazendo essa viagem também, essa chamada viagem interior. O silêncio da meditação e do caminhar pode ser compreendido, portanto, como um estado de consciência do corpo-mente, uma forma de perceber as experiências.
Ele advém da atenção plena, que é uma maneira de estar integralmente presente em cada momento. Trata-se de uma forma de presença com P maiúsculo. Este silêncio, contudo, não é a ausência de sons e nem de pensamentos, mas um estado em que o pensar não está no comando das sensações, das intenções e das emoções. E na medida que a gente passa tempo com a gente mesmo, a gente tem a possibilidade de olhar para dentro, de compreender nossas carências, de enfrentar face a face nossos defeitos, mesmo porque com as dores, com as dificuldades do caminho, com as dificuldades de relacionamento, a tendência é que essas dificuldades brotem. Todas as pessoas conseguem fazer esse diálogo com silêncio. Acontece que na travessia a pé ele é obrigatório. A gente, na medida que a gente vai ganhando experiência, a gente vai aprendendo cada vez mais a dialogar com esse silêncio. E desse diálogo brotam coisas incríveis. Então me parece que a gente abaixa a nossa frequência cerebral e a gente, pouco a pouco, vai acessando mais o nosso inconsciente ou subconsciente e dali brotam intuições, brotam criatividades e parece que os nós psicológicos vão sendo desatados com maior facilidade, brota uma transparência maior das nossas sombras interiores, para que a gente possa encarar os dragões face a face e conseguir domesticar nossos dragões internos. Então esse diálogo com o silêncio, ele é muito frutífero, muito saudável. Há momentos que as ideias brotam de dentro e essas ideias, acredito eu, são importantes para orientar nossos caminhos, porque eu considero criatividade uma coisa muito sagrada. Já parou para pensar que uma ideia pode ter surgido apenas na sua mente? Em meio a 7 bilhões de pessoas, uma ideia, uma melodia, um verso, uma forma de resolver um problema, uma forma de pensar o mundo pode ter surgido apenas na sua mente. E é aí que nós somos diferentes.
O caminhar é, portanto, também uma meditação em movimento e ensina lenta e gradualmente uma forma de atenção plena cada vez mais profunda. Quanto maior for a capacidade de uma pessoa de manter sua atenção, maior será seu aprendizado. Um corpo-mente que flutua intermitentemente entre muitos assuntos e pensamentos os percebe apenas de maneira superficial. Por outro lado, quando alguém é capaz de se concentrar intensamente em um tema, poderá percebê-lo em maior profundidade. Diante dessa perspectiva, entendemos ser uma prioridade da educação possibilitar o aprendizado constante sobre atenção em profundidade. De fato, a forma como percebemos o mundo influencia diretamente nosso aprendizado. Neste caso, esta capacidade de atenção plena e presença pode se tornar um pré-requisito importante para o aprender. Uma educação da presença é uma busca deste equilíbrio entre o dentro e o fora. E eu acredito profundamente que, na medida que a gente faz essa busca interna, quanto mais a gente aprofunda, mais a gente conecta com tudo que está ao nosso redor e mais a gente se sente corresponsável. Há uma coemergência entre o dentro e o fora. O dentro que forma o fora e tudo que está fora formando dentro o tempo todo. E na medida que você vai ficando junto com você, sua mente junto ao seu corpo, junto aonde seu pé está pisando no momento, observando, ora internamente, ora as árvores que estão ao redor, você demora um tempo refletindo sobre essas questões existenciais e é claro que quem procura acha e as respostas vão surgindo pouco a pouco. Então a caminhada em longas travessias, ela te obriga a estar junto com você e aí essas respostas surgem com mais facilidade. Acho que a educação tem que ir nessa linha de auxiliar a pessoa a olhar para dentro, identificar dificuldades, qualidades, talentos, criatividades e ajudá-la a entregar isso para o mundo. Porque cada um é único e ao mesmo tempo cada um é interdependente com o todo. Na medida que a gente fizer essa investigação interna, essa viagem da alma,
nessa viagem interior, a gente consegue descobrir um pouquinho mais o que viemos fazer aqui e como podemos contribuir com o nosso entorno. Então, por isso eu acredito perfeitamente que é possível uma educação que busque o equilíbrio entre essa busca interna e essa transformação externa. Acredito então que é fundamental a gente construir esses diálogos entre essa educação mais voltada ao social, uma educação do diálogo entre educadores e educandos, diálogo entre as culturas, uma educação da colaboração, em que as pessoas descubram o poder do trabalho coletivo, da criatividade coletiva, da capacidade de decidir coisas em conjunto e de criar soluções e de construir uma sociedade cada vez mais coletiva. Uma educação que sim problematize a realidade constantemente, para que os educandos, os estudantes, todos tenham visão crítica da realidade, consigam ter opinião e consigam ser tomadores de decisão, mas a partir de uma leitura do contexto, de uma leitura mais sensível, com uma compaixão maior, com um senso de interdependência maior. Então essa educação social, eu acredito perfeitamente que é possível que ela faça diálogos com uma educação mais existencial. Por isso nós chamamos desse movimento do caracol, que ora está deslizando com seus olhinhos olhando para fora na paisagem e ora ele está dentro da concha. É preciso uma educação, eu acredito, que conquiste esse equilíbrio entre o dentro e o fora.
Esta investigação sobre as longas caminhadas poderá interessar aos educadores, aos cientistas, aos filósofos e aos que gostam de caminhar, mas, sobretudo, também a todos aqueles que escolheram a busca do ser mais. Assim como nos ensinou Guimarães Rosa, quem escolheu a busca não pode recusar a travessia. Deixo aqui o convite à leitura desta tese e ao diálogo sobre novas possibilidades. Contudo, eu o convido principalmente a caminhar pelo mundo. Prepare seu espírito, arrume sua mochila e ande pelas paisagens. Atravesse vales e montanhas, percorra cidades e povoados, prestando atenção nos entrelaçamentos do corpo-mente, caminho caminhante, bem como entre o eu, outro, mundo. Possivelmente, essas travessias poderão ser relevantes escolas para aprendizados transformadores, contribuindo para fazer brotar a borboleta que todos somos.